8, versículo 8 diz assim, que Deus é fiel para aperfeiçoar o que concerne a você e a mim. Em Filipenses 1:6 também, da mesma maneira, o que é para cumprir as suas promessas. Então, Deus é fiel. Deus é fiel para lidar conosco a respeito de determinada área da nossa vida que não esteja de acordo com as Sagradas Escrituras. Assim como é para honrar a palavra, na qual permaneceremos a fim de receber algo dele. Apesar de tudo, meus amados, há quem não queira ouvir sobre as partes perfeitas ou maduras da Bíblia. Embora elas ajudem na formação de todas as recomendações divinas, e na realidade, se as pessoas não atentarem para as correções bíblicas, provavelmente não receberão as bênçãos contidas no Santo Livro e nem delas usufruirão. Porque precisamos de uma mensagem balanceada, a fim de sermos bem-sucedidos, termos êxito. Creio que nos dias de hoje vivemos o que nos foi advertido pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 3, que diz assim: pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo seus próprios desejos. Existe mais verdades doutrinárias na palavra do Senhor do que apenas mensagem da fé e prosperidade. No entanto, você quase não irá reconhecê-la pela forma como alguns cristãos agem. E muitos deles, na realidade, sairão do culto se o ministro não estiver pregando, ensinando sobre um assunto relacionado à fé ou a como receber as bênçãos divinas. É como se elas não suportassem ou não aguentassem qualquer coisa da sã doutrina. Porém, o que não perceberam é que toda verdade oriunda do livro sagrado é necessário para manter uma caminhada cristã estável e permanente, bem como para tornar maduro um homem e uma mulher de Deus da maneira que ele deseja. Certas pessoas simplesmente não querem ouvir esse tipo de pregação ou ensinamento, porque preferem viver de acordo com a sua vontade, então tentar fazer com que a palavra apoie seu estilo de vida. Qualquer um de nós pode ser tentado por esse modo de pensar. Por isso, nossa atitude constante deve ser: não é o que eu quero, mas o que Deus quer. Esse vídeo pode terminar agora, mas ele vai ter continuidade. A gente vai continuar falando sobre isso. Evite essa armadilha. Cuidado com essa armadilha. Atenção para essa armadilha. Continue nos assistindo. Eu vou continuar. Esse vídeo pode encerrar aqui. São 10 minutos e ele vai dar sequência. Então não é o que eu quero, mas o que Deus quer. O que vale não é o que eu ou qualquer outra pessoa diga, mas sim o que Ele diz, o que Deus diz. E com certeza, eu creio na fé, eu creio na prosperidade. Tenho certeza que o Todo-Poderoso quer abençoar-nos. E de fato, como diz a palavra de Deus, de fato, Salmo 35, 27 diz assim: Ele se alegra com a nossa prosperidade e é seu prazer conceder-nos o reino. Lucas 12, 32. Quer dizer, Deus se alegra com a nossa prosperidade. E é o seu prazer nos conceder o reino. Como diz Lucas 12, 32. Porém, sei também, temos necessidade de olhar para todas as orientações das Escrituras. E não apenas para partes especiais do que gostamos. Olha o que diz o Salmo 35, 27. Deus se alegra com a nossa prosperidade. Quando eu estava no ensino fundamental, eu tive uma aula sobre saúde e nutrição, na qual a professora salientou a importância de fazermos uma dieta balanceada
e ensinou-nos que posteriormente fosse considerado como os 7 grupos básicos de alimento. E ela disse que cada um daqueles grupos trabalhava junto para nos nutrir e nos manter saudáveis. Ela estava falando sobre ter uma alimentação balanceada. A fim de ilustrar os efeitos de uma dieta adequada, a professora mostrou-nos a figura de um homem grande e forte, a qual ela salientou que comia sempre vegetais verdes e cenouras juntamente com carnes e batatas. Eu não conheço muitas crianças que preferem por livre e espontânea vontade vegetais verdes, tais como espinafre, outros alimentos como batata, milho, pão ou leite. Esse é o motivo pelo qual elas devem ser ensinadas a manter o seu corpo nutrido de maneira ideal. Assim, a fim de ilustrar os efeitos da falta de balanceamento na dieta, nossa professora, ela mostrou para a classe a figura de um homem abatido e esquelético, a qual parecia fraco e emaciado. Esse rapaz havia comido somente aquilo que ele gostava, especialmente doces. E a juventude é assim, gosta de comer doces, salgadinhos, né? Agora, qual mensagem nossa professora estava tentando passar para nós? Ela não estava falando que nunca poderíamos comer balas de doce, mas que ingerir muitos alimentos de um só grupo e quantidade insuficiente de outro afetaria nossa saúde física e nosso bem-estar. A mesma coisa é verdade na vida espiritual. Se nos concentrarmos apenas em apenas um ou dois assuntos da palavra de Deus e nos negarmos a receber outras áreas da palavra, seremos fracos e improdutivos espiritualmente. Eu me alegro em ouvir uma boa mensagem sobre ser próspero, sobre receber fé. No entanto, se isso fosse tudo que já tivesse ouvido, iria desequilibrar-me na minha caminhada espiritual. Não há nada de errado em pregar ou ensinar a respeito da prosperidade divina. Porém, a mensagem, ela não atuará, não terá efeito, nem produzirá frutos em nossa vida, caso estejamos recusando-nos a atentar para toda a recomendação divina. A fé e o perdão, você é capaz de entender por que confessar a palavra diante de suas situações não produz nada. Se em seu coração estiver alimentando raiva contra seu irmão, raiva contra alguém, ela não vai surtir efeito. Se entender os princípios da fé, mas não os do perdão, ficará fraco e instável em sua caminhada cristã. Não será o melhor que poderia ser, assim como o homem forte daquelas figuras que vi quando era um jovem aluno do colégio. E aí a gente fala, de pais, a gente fala também de pastores, homens de Deus, que levaram uma vida de fé, livre de ofensas. E tem aqueles homens de Deus, se você conhece alguém, algum homem de Deus, que nunca fala mal de alguém, aquela pessoa que conquistou a reputação de ser forte na fé, porque também andava em amor. Quando uma pessoa fala em receber a bênção que Deus prometeu em sua palavra, o problema nunca será do Senhor. Como certo pai costumava dizer, precisamos descobrir como Deus trabalha e trabalharmos com Ele e não contra Ele.
Olha bem. E isso é verdade. Quando temos um fracasso na vida, amados,